Então, boa tarde a todo mundo novamente. Agradeço a presença de todos. A gente está aqui na segunda live de capacitação da Womex, nessa missão de 2025. Essas lives, a gente tem uma agenda já pronta para falar de diversos temas, para ajudar todos os empresários aqui a aproveitar da melhor forma possível. Essa live está sendo feita pela Dreamland, também em parceria com a BMA. Essa missão tem a Funarte como apoio também, Instituto Guimarães Rosa, a Invest SP com o projeto da Creative SP e a BMA com patrocínio da Apex Brasil. A gente tem essa agenda nossa aqui, que a gente está seguindo. A última live foi com a Christine Semba, que é a Head of Womex Academy. Ela explicou bastante sobre a história da Womex, como usar da melhor forma o site para fazer os networking, começar a fazer os acessos ali no dashboard da própria Womex. A gente tem hoje com o Daniel Nogueira aqui, que está aqui presente já, que é o gerente de projetos da BMA, que vai falar um pouco mais para vocês os materiais que são legais para a gente levar para a feira, também um pouco mais também dos benefícios da BMA. A gente vai ter na terça, no caso amanhã, com a Dani Ribas, falando um pouco sobre o soft power brasileiro. Ela também que é bastante experiente em feiras, vai dar todas as dicas aí para a gente aproveitar da melhor forma. Na sexta, a gente tem com o Flávio, presidente da BMA, que vai falar um pouco dos cases relacionados ao Womex também. O ano passado teve a premiação, o Hermeto foi um dos artistas premiados o ano passado, isso foi bem legal. E por último, focado bem na parte específica dos speed meetings, o André Bourgeois, da Urban Jungle, vai também passar para a gente melhores dicas aí para aproveitar o máximo possível das rodadas de negócio. Aí, antes do Daniel passar aqui a palavra para o Daniel, a gente tem alguns recados para todo mundo aqui da delegação, que quem não preencheu ainda o nosso formulário para sair no catálogo, a Vida acabou de mandar aqui no nosso chat, mas foi encaminhado por e-mail também, e eu vou reforçar lá no grupo, o link do Forms, para colocar as empresas, os artistas que vocês representam, e também tem a pasta para subir o vídeo, que vai rodar na TV, que vai ter no stand do Brasil. O formulário a gente tem um prazo muito mais curto, né, porque a gente precisa mandar para impressão, mas o vídeo, se vocês conseguirem mandar até o começo da semana que vem, para a gente conseguir fazer esse arquivo e programar na TV, seria ótimo. Aqui tem também o formato do vídeo e também a duração dele, de até 2 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida também sobre essa parte, pode me chamar. E agora eu vou passar aqui a palavra para o Daniel, que quer falar um pouco. Queria falar alguma coisa, Lívia? Não, desculpa. Imagina. Que vai falar aqui especificamente hoje sobre os materiais que são legais para a gente levar para a feira, fora, né, o cartão de visita, e também um pouco dos benefícios da BMA junto com esses projetos setoriais, tá bom? Daniel, vai com você. Obrigado, Nairon. Obrigado a presença, pessoal, todo mundo que está aí. Sempre um prazer para mim fazer alguma capacitação, falar sobre essas feiras. Eu comecei a ir em feiras de música em 2011, no Porto Musical, e na sequência na Womex. E desde lá, por exemplo, na Womex, que é a feira principal que eu vou, eu só não fui em 2014 e 2017. O resto, todas elas eu compareci. Então, para mim é um prazer poder compartilhar sempre aqui com vocês. Para algumas pessoas, isso daqui já é bem repetido, mas eu acho que nunca é demais ouvir também, compartilhar experiências parecidas, fazer perguntas, insights novos que podem surgir. Para algumas pessoas é tudo muito novo, né? Então, fiquem à vontade aí para me perguntar qualquer coisa enquanto eu estiver falando. É só levantar a mão. E, enfim, eu vou falar aqui basicamente da Womex hoje, por motivos óbvios, que a gente está com a capacitação da Womex, mas vou tentar compartilhar em geral assim, a experiência que eu tenho em várias outras feiras também. A gente vai seguir aqui, então, essa apresentação que a Dreamland está fazendo. Pode passar, Nairon?
eu não sei, a gente vai começar falando... Tá, vamos lá. Vou começar de um jeito diferente, porque geralmente eu sempre começo falando da feira, da Womex em si, mas o que a BMA, qual é o propósito da BMA? É muito simples, na verdade. Ele tem o propósito de exportar música brasileira, uma associação de exportação de música brasileira. E todos sabem que a gente tem como principal parceiro a Apex Brasil, que é a Agência de Exportações do Brasil, e que e que junto com a gente promove um projeto setorial, que eles chamam. O nosso antigo Brasil Music Exchange, que agora está no processo de mudança, agora mesmo na Womex, para Music from Brazil. Então, funciona de um jeito em que a BMA, como associação, faz um projeto e apresenta para a Apex, e eles aprovam um projeto que vai durar 2 anos, que tem esse foco que eu acabei de falar, exportação de música brasileira, exportação de produtos brasileiros, no caso aqui a gente está falando sobre a música. Esse apoio que eles dão não é uma coisa que você pode fazer o que você quiser. Existem ações, existem tipos de ações, existem meios que eles distribuem essa grana, que não são tantas opções assim, participação em eventos internacionais, rodada de negócio, projeto imagem, que é mais ou menos a mesma coisa da rodada de negócio, só que ao invés de compradores você traz jornalistas, formadores de opinião, missões perspectivas, missões comerciais, capacitativas, entre outras. Aqui na BMA a gente usa muito a participação na feira em eventos internacionais e também o projeto imagem e o projeto rodada de negócio, né? Além de participar desses eventos, a gente também vai um pouco além, tentando conectar mesmo, tentando armar reuniões marcadas, com dias marcados, com temas, especificidades marcadas, ao invés de deixar isso para uma participação na feira que você vai tentar se articular por lá, mas não tem nada exatamente marcado num período, com uma delegação, etc. Então, como obviamente não dá para eu entrar em muito detalhe sobre sobre cada ação que a Apex promove, eu vou falar sobre a participação das feiras nos eventos internacionais. Então, o que é o propósito aqui da BMA como associação fazendo projeto setorial da Apex? Não é, como muitas pessoas acham quando chegam aqui no começo, um papel que nem o Ministério da Cultura tem, de pagar passagem, de pagar hospedagem, de ter algum tipo de bolsa para as pessoas poderem ir. Mas sim de dar o apoio e suporte para as empresas que são associadas, que são participantes desse projeto setorial. Explicando melhor, no caso da Womex, a gente está indo para a Womex. Quando você vai para a Womex, quando você quer participar da feira, você tem 2 possibilidades. Uma, você participar sozinho, representando sua empresa, então você vai lá, entra no site, não tem segredo. Compra sua credencial, pega sua passagem, faz a sua hospedagem e vai lá, e quando você entrar, você vai entrar num pavilhão que vai ter milhares de pessoas, todos os dias, muitos estandes. Você vai ver que muita gente já se conhece, tem uma comunidade de pessoas que já se conhecem, etc, etc. Então, é muito fácil de, numa primeira vez, você ir e ficar completamente perdido. O que a gente faz com a BMA? O que faz com as pessoas participando da delegação brasileira? A BMA vai pegar um stand, então você vai ter um centro, se você é participante desse projeto setorial e vem como delegação brasileira como a BMA, você vai ter um stand que vai ser seu ponto de apoio, seu porto seguro ali no meio daquela feira. Então, no stand, você pode marcar as suas reuniões, você pode deixar o seu material, porque vai ter uma recepcionista bilíngue, e um lugar para deixar, um lugar de recepção, um lugar para você deixar material. Você vai participar também das rodadas de negócio, que a gente vai ter, porque a gente tem sempre 2 dias de rodadas de negócio, e acho que isso é o mais valioso aqui, porque você já chega na feira, você já dá as caras da sua empresa, mostra mais ou menos o perfil que ela tem, a gente aqui, com a nossa experiência, com os contatos que a gente tem, pega isso e faz um matchmaking. Conversa com você, conversa com as pessoas da feira, que estão participando, vê quem são também os profissionais que estão disponíveis para aparecer,
e tem gente que todo ano já se programa para aparecer nas rodadas de negócio brasileiro, e você já tem ali, começando a feira, um número X consideráveis de reuniões importantes para se fazer com as pessoas que a gente colocou lá nessa roda. Você também pode usar o stand para organizar suas próprias reuniões no horário que você quiser, que você achar conveniente, que a pessoa estiver disponível. E também vai ter acesso a todos os eventos que a gente tem lá, tipo um coquetel de relacionamento que a gente vai ter lá com a Creative SP, que vai ter comidinha, o happy hour das famosas caipirinhas, que acontece praticamente todo dia, acho que menos na quarta. Tudo isso faz parte também dos negócios, né? E, obviamente, além de toda essa estrutura, no stand também terão tradutores, né? E além dessa estrutura que a gente bota para as empresas irem melhor, a gente imprime o catálogo promocional, como o Nairo falou, a gente bota também o vídeo na televisão, lá um vídeo promocional de cada empresa, mas a gente oferece também um desconto muito considerável nas credenciais. Então, a pessoa que participa do Music from Brazil, que é o projeto setorial, se ela vai comprar uma credencial da Womex, e aí eu não lembro de cabeça quanto está custando agora, ela vai pagar 40% de desconto nisso. Eu acho que é 320 euros, se eu não me engano. 320 euros. Essa tarifa varia conforme o tempo. Quando você pega lá atrás é bem mais barato, quando você pega bem... Está 410. 410. É. Então está 410 euros. Então, por exemplo, você fosse pegar passagem, pegar a credencial pela BMA agora, você teria um desconto de 40%, que é um desconto muito considerável, já quase metade de uma credencial. Quando a gente pega eventos como South by Southwest, que a credencial custa muito caro, estou falando tipo $2.000, isso daí é de uma valia imensa, assim, porque é uma economia muito certa. E quando você... tudo bem, bom, expliquei até aqui, desconto, estrutura, tudo isso que facilita muito uma ida, para você fazer negócios numa ida de uma feira dessa, mas como é que eu faço para participar desse projeto? Você se cadastra no site da BMA e você paga uma anuidade de R$ 1.500. Esses R$ 1.500, eles viram pontos que é um cashback, então 1.500 pontos. Então, vamos fazer um cálculo aqui. A credencial da Womex está 400 euros, por exemplo. Você não vai pagar o VAT, que costuma cobrar de pessoas físicas e pessoas jurídicas também, que não são sem fins lucrativos, e você vai ter esse desconto de 40%. Então, 4, 8, 12, 16. Então, você vai ter 160 euros de desconto numa credencial, se você fosse comprar agora, por exemplo. Você pega esse valor em euros, converte em reais. A gente, comprando pela BMA, não vai ter esse imposto, novamente, de VAT. Converte em reais e você desconta esses 1.500 pontos desse próprio valor aí. Nesse caso, não vai pagar tudo, mas se você tivesse comprado lá atrás, muito provavelmente. Então, não é eu tenho que pagar 1.500 de anuidade e aí depois ainda tenho que pagar em cima a credencial, né? Você pode descontar esse próprio dinheiro da credencial que você comprou. E isso vai se renovando no ano seguinte. Então, você comprou hoje no dia 13 de outubro, ano que vem, no dia 13 de outubro, isso vai vencer, você teria que pagar de novo. Vou beber um mate aqui. Se tiverem alguma dúvida, é só perguntar, pessoal. Isso daqui, eu estou falando mais o básico focado na Womex, mas a gente tem todos esses benefícios que estão escritos aqui, que a gente não consegue destrinchar um por um, tá? Mas é basicamente isso que se faz, por exemplo, numa ação de evento internacional com a BMA, com o Music from Brazil, em qualquer feira que seja. As feiras vão ter diferenciais. Você pega o Womex Jazz Ahead, elas são bem parecidas. É um pavilhão, você aplica para showcase, para participar, é um pavilhão cheio de profissionais e de stands, e à noite, quando acaba esse pavilhão, que acaba às 6 horas, tem o showcase. Agora você vai para lugares que você não tem stand, que não é comum
ter stand. Na South by Southwest, por exemplo, no Hyperban que a gente foi, são participações diferentes. Então, não tem sentido também a gente ficar falando de cada uma aqui, porque a gente não tem tempo, mas cada ação que vocês verem a gente fazendo, vale a pena entrar em contato, entender como funciona, se você não conhece, tal, procurar e saber exatamente aí como funciona. A Isabela perguntou aqui se as rodadas de negócio estão marcadas. Quem está organizando as rodadas de negócio é o André Bourgeois, que vai ter uma capacitação com ele também aqui no dia 20. Ele deve muito em breve estar entrando em contato com vocês para conversar exatamente sobre os profissionais participantes que vão estar, quem vocês gostariam de falar, para marcar essa agenda direitinho, tá? Então, peço que você aguardem o contato dele, ele vai mandar logo, logo. Vou até perguntar para ele em que pé está isso hoje. Bom, aqui a gente tem o QR Code para quem quiser ser um associado. Eu não sei... Aqui já está para a parte de Q&A, mas eu vou falar algumas coisas antes da gente chegar na parte que eu vou só abrir para perguntas, né? O Nairon falou aqui coisas que seriam legais ser conversadas sobre a feira em específico, como, por exemplo, qual é o material que você leva, né? Então, Nairon, eu queria compartilhar uma tela aqui, eu posso? Claro. Eu tenho uma apresentação que ela é bem maior, assim, e ela é antiga, eu dei uma adaptada, assim, obviamente não dá para a gente falar tudo, que ela destrincha bastante da Womex, mas acho que tem algumas coisas interessantes que eu posso falar aqui, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo aqui esse PowerPoint? Sim. Tá bom, deixa eu ver aqui. Eu, quando apresento a Womex e falo de um jeito mais amplo, que não vai ser o caso aqui, porque a Christine já falou bastante, o Flávio também vai falar, o André, todo mundo vai falar sobre a Womex aqui, então eu vou passar por alguns pontos aqui que eu acho interessante falar, assim, para as pessoas que estão indo pela primeira vez. Pô, fim, calma aí. Deixa eu botar no começo aqui. Vou passando rapidamente, tá, pessoal? Qualquer coisa vocês tirem do mudo e falem comigo, que eu não vejo aqui o chat ou qualquer coisa. Então, o Womex 2025 que a gente está falando, esse sou eu. Eu posso enviar essa apresentação para vocês também mais tarde, tá? Mas, então, vou dar uma passada rápida aqui para a gente chegar lá, depois a gente abrir para algumas perguntas se tiver. O que são feiras internacionais para o mercado da música? Eu acho que importante mesmo aqui é exatamente saber a diferença entre feiras e os festivais, para a gente não confundir um com o outro. As feiras são plataformas específicas para a gente fazer networking, e não se trata, assim, não tem como foco principal assistir shows, entretenimento exatamente como tem um festival. Você está indo para lá para fazer negócios. Obviamente que a gente está tratando de produtos que são, na maioria das vezes, shows, né? Artistas. Então, o que a gente vai fazer é passar um dia, no caso da Womex, a gente passa num dia num pavilhão que nem esse daqui, ó, que vocês estão vendo, tá? E esses são os stands aqui, circula um monte de profissionais, que vai de 10 da manhã às 6 da tarde, está circulando gente aqui, circula mais de 2, 3 mil pessoas, tá? Você vê aqui o formato de alguns bem pequenininhos, algumas mesas aqui que eu não sei se exatamente são partes de stands, mas você vê que tem um foco direto de fazer negócios, né? Festivais é aquela coisa, entretenimento. Existem híbridos, festivais que misturam networking também, mas geralmente as coisas são separadas. No caso aqui, a Womex não é um festival networking, é sim um evento de networking, e a gente vê showcase, e muitas vezes se confunde por um festival. Você também pode considerar, por você estar lá vendo os shows, etc., que é um festival, mas o foco dele é business, é networking e não entretenimento. Então, essa é a diferença entre as duas. Aqui que eu falei de coisas híbridas, né? E aí, como eu falei, depois do dia a dia, desse dia a dia de trabalho, tendo reuniões, atendendo a palestras,
etc, etc. À noite tem os showcases que fazem parte também do pacote todo do business, do networking, né? Até porque é o melhor jeito de você ver, mesmo se você gosta de uma música, quer contratar ou não, para ver se alguma coisa, é vendo ao vivo. Então aqui, essa hora, apesar de ser aberta ao público também, a maioria esmagadora das pessoas que estão presentes aqui assistindo esse showcase são profissionais da música, programadores de festivais, diretores de casa de show, gravadoras e agências e por aí vai. Que é um pouco do ambiente da Womex, a gente, como eu falei, dividido entre eu gosto de dividir entre duas partes. Esse trade show mencionado aqui é o day trade que eles chamam também, que é o dia que você fica lá naquele pavilhão com os stands. E lá você vai fazer reuniões, encontrar pessoas, também pode ver algumas palestras que tem disponíveis lá. Elas não têm, assim, o foco é muito mais no day trade ali, né, do que nessas conferências, mas as conferências são muito legais também. Eu já fui uma vez, em 2020, no ano da pandemia, eu fui júri do Womex das conferências e me surpreendi com muitas coisas que eu vi lá. Mas basicamente eu gosto de dividir entre esse day trade e os showcases que são à noite. Trade show é um ambiente específico para negócios e reuniões, onde pessoas da indústria circulam por espaço fechado, que eu já falei aqui. Vai encontrar vários stands, várias umbrellas de vários países, inclusive do Brasil. E que é esse daqui, ó. Aqui, o canto inferior direito é um stand do Brasil. Isso foi em 2018 nas Gran Canária, nas Ilhas Canárias. Olha o cabelão do Vitor lá. É, o Vitor mesmo. Quem conhece, figura. Aqui é um exemplo de um stand da BMA em alguma Womex, que eu acho que foi de 2018. Acho que foi essa, inclusive. Ou de 2017, eu não vou lembrar. Mas, enfim, o stand vai ser grande igual, vai ser bonito igual, mas é mais ou menos um ambiente igual a esse, aí que vocês estão vendo, tá? Você vê aqui do lado direito, aqui fica a TV, aqui era um painel com alguns artistas, o lugar para reuniões, aqui também podia ser usado para reuniões, e aqui ficava a recepcionista recebendo as pessoas. Nesse caso, o stand era partido em dois, né? Tinha uma rua aqui no meio, o que é bem interessante, na verdade. Mas o nosso não vai ser assim, ele vai ser mais num formato L, assim. Aqui mais uma. Aí. Tudo que vai ter lá, e ainda tem mais acho que tem mais um pouco, tem tradutores também, que não está aqui. Mas isso daqui já te dá uma estrutura muito diferente. Então, assim, já entrando um pouco no que levar, esse caso da recepcionista aqui é um balcão que fica ali, que geralmente as pessoas botam um cartão de visita, botam CD, botam, às vezes, algum souvenir que elas têm. Então, a pergunta, mas as pessoas ainda usam CD? Ainda escutam CD? Sim, algumas escutam, obviamente não é o mesmo número de pessoas que eram no passado, mas tem muita gente que escuta, tem muito radialista que vai lá e leva para casa, e todas as vezes que as pessoas deixam CDs lá, como um souvenir para as pessoas pegarem, eles acabam, eles não ficam sobrando lá, eu nunca vi, sobra flyer, mas nunca CD. Bom, isso daqui eu já falei. Aqui um pouco dos showcases que tiveram em 2016, Bexiga 70, teve Noma de Orquestra, teve Annelise Assunção também, que foi um ano que é muito parecido com esse ano, porque, pessoal, tem a seleção oficial do showcase da Womex e tem o Off Womex, que é quase a mesma coisa, só que não é uma seleção oficial. Ele entra na programação também, só que é um palco que a BMA, que o Brasil adquiriu esse ano para levar mais artistas. Então terão mais 3 artistas tocando esse ano. A gente vai ter 4 artistas brasileiros na programação da Womex. Eu acho que vai ser um recorde. Não lembro de ter tido tantas pessoas assim, tantos artistas assim. 2018. Como se preparar para o Womex? Aqui tem um pouco de metas, né? De como procurar as pessoas. Mas eu acho que mais importante aqui
Isso daqui é assim, você dominar as relações. Você vai mandar, né, Dani? Porque foi Eu vou muito mandar. rápido. Isso daqui Tá. realmente não dá para a gente ver. Tá? Daria umas 2, 3 horas para a gente ficar destrinchando isso e falando. Eu vou mandar, eu estou tentando passar rápido, mais para chegar nessa parte de como se preparar, né? Então, aqui nessa apresentação, por exemplo, eu falo, além de tipo, se prepara bem, come bem, descansa bem, etc., essas coisas básicas, você dominar também a relação da cadeia da música, como funciona, você entender o que é um artista, um empresário, um selo, o que é um agente, né, o que é uma editora, e como isso vai decorrendo até o final da cadeia da música. Então, assim, saber como funciona o mercado, apesar de poucas referências oficiais que a gente tem por aí, é muito bom. Saber com quem você está falando é sempre muito bom, mas explica isso melhor. Se você vai falar com o diretor do festival sei lá, do Primavera Pro, é muito bom você saber quanto tempo essa pessoa está trabalhando lá, o que ela costumou buscar nos outros anos, como ela costuma trabalhar, como é que é o perfil do próprio Primavera, e por aí vai. Assim, quanto mais munido de informações você for, mais credibilidade você vai ter, mais fácil vai chegar de conversar com as pessoas. Deixa eu ver aqui. Olha, basicamente sobre isso que o Nairon falou, antes da gente poder fazer perguntas, se vocês tiverem. O que levar para a feira, nessa época de tanta tecnologia, onde as coisas mudam tanto e, enfim, eu entendo a dúvida e a reflexão eterna que é todo ano isso. Porque quando eu comecei em 2011, eu levei muito CD. Eu levei muito, muito além da conta do que eu deveria ter levado. Mas é uma coisa que eu não faria hoje. O que eu acredito, e as pessoas costumam variar muito nisso. Eu gosto de ter um cartão, o velho cartão de visita lá, ou de apresentação, né? Então, um cartão lá, no meu caso, Daniel Nogueira, gerente de projetos aqui da Brasil Music Arts, com telefone, um e-mail e ponto, assim. Às vezes, algumas pessoas colocam um QR Code também. Eu acho essencial ter, é muito barato de se fazer isso hoje, muito rápido também, pelo menos para imprimir. Então, isso daí vale muito a pena ter. Eu gosto também de levar CDs, porque, como eu falei, tem gente que pega, tem muito radialista que gosta de levar para tocar no show deles. No meu caso, as bandas que eu faço, elas também gostam muito de lançar as coisas em vinis. E do mesmo jeito que algumas pessoas pegam CDs, eu gosto de levar vinil também, porque às vezes até DJs pegam, e o que você consegue hoje em dia de divulgar sua música com DJs é incrível. Assim. Então eu também gosto de levar vinis. Quanto levar? Eu não sei precisar, mas não muito. Não faça com que isso seja um excesso de peso para você. Não faça com que isso seja um problema para você, porque você não distribui tanto assim. Eu costumo levar o quê? Uns 20 a 30 CDs e uns 5 a 10 vinis, que eu seleciono direitinho para quem eu vou levar. Então, eu acho que vale a pena. Aí vai de cada um. Eu uso também, eu costumava usar o próprio catálogo promocional que a BMA imprime, vem lá com toda a delegação brasileira, mas vem lá também com highlight da empresa e com highlight de 2 artistas, se eu não me engano, que podem ir lá também, de cada empresa que vão no catálogo. Eu usava bastante esse catálogo também, e agora tinha pessoas que faziam um flyer, ou um flyer frente e verso, ou um pequeno livrinho também da sua própria agência, festival, empresa, como você preferir. Era uma coisa que as pessoas faziam também. E que vale a pena? Vale a pena. É um custo a mais que você vai ter, é um peso a mais que você vai ter, é um trabalho a mais que você vai ter. Mas acho que não é demais, não é à toa, porque esse tipo de coisas que tem informações objetivas, que não demore muito, e por isso são pequenas e não muito pesadas, as pessoas levam e botam na bolsa. O problema é quando você está sempre dando coisas pesadas que vão somando, que no final das contas viram um peso extra para as pessoas nem levam.
entendeu? Então, por isso que eu acho que vale muito a pena, inclusive, essa conversa do tipo, você escuta CD, vale a pena eu te dar? Ah, não, eu só escuto pelo Spotify. Então, tudo bem, toma esse cartão aqui, segue nesse QR Code, aponta esse QR Code que você vai direto para o Spotify, ou vai direto para o Deezer, e etc, etc. Tem gente que gosta de levar o tablet e, nas reuniões que faz, mostrar para as pessoas. Um clipe, mostrar alguma música. Eu, particularmente, não gosto, mas isso é pessoal. Tem um monte de gente que eu vejo que dá super certo, que vem de show, que faz isso. Então, assim, se você for fazer isso, leve sei lá, um tablet ou um computador e deixe isso de um jeito muito prático para você não ficar levando tempo para ligar, sei lá, e demorar ali para mostrar para a pessoa. E o mais importante, eu acho, leva um bom headphone, um bom fone de ouvido, que não seja aquele que vai enfiar dentro da orelha, porque as pessoas a chance das pessoas ficarem com nojo é grande, e eu já vi isso acontecer bastante, e eu acho que faz todo sentido, sendo bem sincero, tá? Então, assim, pessoal, eu costumo levar isso, não muito mais que isso. Agora, eu acho que no final das contas, não existe uma regra do que é o material oficial a se levar. Eu acho que o que vale a pena é você falar com várias pessoas que foram e o que elas... Opa, desculpa aqui. Estão me escutando ainda? Sim. Tá, porque entrou uma ligação aqui. Então, assim, perguntar para as pessoas que já foram o que elas gostam de levar e como é que funciona para elas. E aí você vai fazer seu próprio filtro, entendeu? Entendendo o trabalho que você está indo apresentar, entendendo o artista que você está representando, entendendo o que você está fazendo. Eu fico feliz de compartilhar o meu ponto de vista aqui e o que eu geralmente faço. Eu acredito que sempre que nesse caso menos é mais, entendeu? E eu acho que muito importante, além desses materiais físicos que vocês têm, e além do Spotify, que eu tenho certeza que todo mundo que vai ter alguma coisa para mostrar, a primeira coisa que as pessoas fazem é subir isso para as redes de streaming, né? Então, assim, as pessoas sempre têm o link lá do Spotify, ou do Apple Music, ou do Deezer, whatever, qual for, entendeu? Mas nem sempre elas têm o que eu acho mais essencial, um vídeo ao vivo do artista tocando. Um bom vídeo ao vivo do artista tocando. No caso aqui, galera, eu estou falando mais de música ao vivo, porque é o que eu mais trabalho, né? Embora eu acredito que essas coisas sejam adaptáveis para outros subnichos, sei lá, se você trabalha com música gravada, você tem que usar o mesmo raciocínio e ver como é que você consegue transmitir do melhor jeito possível o que aquele produto que você está tentando vender representa. E eu acho que no caso a pessoa ver o showcase ao vivo, no caso de música ao vivo, né? É a pessoa ver o showcase, ou, se isso não for possível, ela ter uma referência boa de um vídeo ao vivo do YouTube ou do Vimeo aí, tá? Então, eu acho que isso daí não é um material físico que você entrega, mas é uma coisa que você tem que ter aí na nuvem, pelo menos um, sabe? Acho que pelo menos uns dois, na verdade, assim, mas se tiver um, já dá para atacar, assim. Então, acho isso bem importante, e nesse caso, não usaria mais nada, assim. Então, sobre o que levar para a feira, sobre a minha modesta opinião, como eu falei, menos é mais. Então, é um cartão de visita. Eu gosto de ter também CD e vinil comigo, não muitos, entre 20 a 30 CDs, entre 5 a 10 vinis. Obviamente, faça os seus cálculos aí. Se você acha que vai encontrar muita gente, tem que levar mais, leva. Aí, no final das contas, vocês vão saber. Essas coisas pesam na mala, né? Se você leva muita coisa assim, já levei muito vinil para fora e já me pararam na alfândega para perguntar o que era aquilo. E até eu explicar que era promocional, né? Meio chato, mas enfim. E também um catálogo promocional, seja o da BMA ou seja um próprio que você faz aí. E, novamente, ressaltando, quanto mais criativo você mais legal e mais as pessoas podem lembrar aí, né? Eu tenho visto muito
agências. Teve uma agência que estava dando meia esses dias. Era uma meia, e a meia era bonitinha, assim, ela era meio colorida. Eu botei na minha mala, não vou conseguir mostrar para vocês agora. Mas ela estava escrito lá, bacana, agência bacana. Que é uma agência que, inclusive, faz bastante coisa com brasileiros. E, cara, assim, ela era uma boa meia de qualidade e eu uso ela bastante, toda hora eu lembro da bacana. Eu falei, olha só, que coisa, né? Conseguiram um jeito de fazer se lembrar bem. Então, acho que a gente está aí num período que esses brindes aí podem ser muito criativos e podem chamar muitas pessoas, assim, muita atenção das pessoas. Então, sejam criativos também. Acho que era Rocinante, cara, do Geraldinho, que tinha uns chavadores, cara. Tipo, não sobrava um, assim, nas mesas, cara. Era impressionante. Eu falei, caramba, nunca tinha pensado nisso, assim, mas assim, as pessoas sempre vão lembrar ali da Rocinante. Desculpa, eu não sei se é Rocinante mesmo, mas eu acho que era, que eu pedi pro Geraldinho, mas sejam criativos quanto a isso. Vale muito a pena e as pessoas gostam, assim, né? Diga. Eu vou falar também, contar aqui um caso que aconteceu comigo no ano passado, falando da recepcionista que vai ficar lá. Junto do catálogo, ela sempre fica com o catálogo na mão para ela entender quem que está participando da delegação desse ano. E eu apresentei para ela, expliquei, né, as artistas que eu estava trabalhando, representando ali, expliquei também da onde que elas estavam atuando, né, no caso eu tinha uma artista que está nos Estados Unidos hoje, e por conta disso, de explicar certinho, falar o que eu pretendo, o que minha empresa faz, tem muitas pessoas que passam no stand e procuram por determinado serviço ou artista. Então, teve um selo dos Estados Unidos que, por conta disso, né, que eu falei, tenho essas artistas, elas moram em tais países, por conta disso, o selo quis fazer uma reunião comigo. Foi o contrário, assim, foi a pessoa que chegou em mim, quer dizer, chegou na recepcionista e falou, tem alguma empresa aí do Brasil que tem alguém dos Estados Unidos que representa algum artista que atua lá, e através disso me conectou com a recepcionista, me conectou com esse selo. Então é interessante vocês passarem também, além de estarem presentes no catálogo, passarem para a recepcionista o que vocês fazem, o que vocês atuam, quais são os interesses. Porque muita gente passa no stand do Brasil, muita gente mesmo. E às vezes a pessoa vai e pergunta para essa pessoa que está ali na frente se tem determinado gênero musical atuando. Então é legal dar esse panorama, assim, também para quem está ali na recepção, para as pessoas lembrarem. Então, outro lembrete é isso. Estar no catálogo também facilita para isso, entendeu? Facilita para você mostrar seu trabalho, às vezes para alguém que você acabou de conhecer, facilita para a recepcionista te encontrar também, se tiver algum match interessante, e também é um material legal para você usar como portfólio, que você fez uma atuação fora do Brasil. Então, esses 3 pontos eu acho que é legal compartilhar. Muito bem pontuado pelo Nairon isso. Muita gente passa mesmo no stand brasileiro, as pessoas estão sempre muito curiosas para saber o que está acontecendo no Brasil. E além das pessoas que passam sempre, que a gente já conhece, o Colors of Ostrava, aquele festival lá na República Tcheca, o Roskilde na Dinamarca, eles estão sempre por ali, sabe? Sempre passam pessoas. Mas todo ano eu vejo muita gente nova passando por lá. Então, deixem a recepcionista, a Ludmilla, se não me engano o nome dela, posso ter me enganado, então não. Mas, enfim, independente de quem for, deixem ela muito bem atualizada do que vocês fazem, de quem vocês são, dos artistas que vocês trabalham, que vale muito a pena, tá? E outra coisa que eu esqueci de falar, mas aqui no final dessa apresentação estava botando aqui, que é uma coisa que muita gente não dá a devida importância, porque a gente dá uma importância gigantesca hoje em dia para as redes sociais, mas o website é uma coisa muito poderosa, é uma coisa muito valiosa. No website você pode deixar as coisas do jeito que você quiser, assim, é o jeito perfeito para você ter sua vitrine ali,
E você pode deixar tudo organizado de um jeito do tipo que foto de divulgação, rider técnico, rider de camarim, biografia, sabe? Tudo pode estar ali, de um jeito muito profissional. Isso passa uma credibilidade absurda para as pessoas, porque eu falo isso muito, principalmente para artistas, né? A música boa, o artista ser foda, tal, é só o começo, assim. As pessoas levam em conta muitas coisas, e uma delas se a pessoa que está tentando vender alguma coisa para você, que está tentando vender alguma coisa para você, sabe o que está fazendo, né? Então você tem ali tudo organizado, sabe? Saber o que é um rider, saber o que é um mapa de palco, ter as fotos, ter tudo ali muito prático, assim, passa uma tranquilidade para a pessoa, que isso conta muito também na hora da contratação. Então deixem sempre o seu website, por mais simples que ele seja, não precisa ser nada de outro mundo, a revolução tecnológica, assim, uma coisa simples e funcional que vale muito a pena. Eu acho que sim, que passa uma credibilidade muito grande. Eu falo por experiência própria, porque o Bexiga, por exemplo, na sua história, o Bexiga 70, a banda que eu faço parte, em 15 anos de história, teve suas redes sociais sempre muito ativas, atualizadas, e eu não posso dizer a mesma coisa sobre o website. E faz muitos anos, assim, que os próprios contratantes que contratam a gente mesmo assim, falam, pô, tá tudo massa, tudo legal pra caramba com vocês, mas dá um tapa lá no website, bota esse rider técnico lá, é tão fácil quando isso, quando aquilo, e não poderia concordar mais, assim, pessoal. Então, acho que vale a pena, e eu estou ressaltando isso porque é uma coisa que não costuma ser muito bem vista, não, muito bem, as pessoas não costumam se dedicar muito a isso. Desculpa quem costuma fazer isso, mas assim, na grande maioria eu vejo que a maioria das pessoas não dedicam o tempo e a energia que deveriam dedicar para o website delas. Mas, enfim, estando com esses materiais na mão que eu falei, e na nuvem também, eu acho que nada impede vocês para já participar de um jeito profissional e eficaz numa feira que nem a Lomex, tá? E claro que isso tudo vai se profissionalizar, vai melhorar muito conforme a participação contínua de vocês no evento, assim. Como eu já falei com muitas pessoas que vão lá, eu já cheguei, assim, tem a história famosa de um cara que infelizmente já faleceu, mas ele era do Red Sea Jazz lá de Israel. E ele falava, ó, legal que você está vindo aqui, então a gente vai conversar de falar sobre contratar seus artistas daqui a 2 anos, quando você vier aqui pela 3ª vez, porque as pessoas veem que você está indo lá, está repetindo, está se profissionalizando, está ali insistindo, né? E você mesmo vai fazendo edição após edição, vai entendendo o que funciona melhor para você, vai entendendo quais são os melhores materiais para você, quem são as pessoas que você já manteve ali na sua rede de contatos, e essas coisas vão melhorando e vão profissionalizando muito. Então, para quem está indo para a primeira vez, tenham isso em mente, porque eu acho que é sempre muito proveitoso. Você conhece muita gente, assim, você sai cansado, assim, você volta da feira literalmente destruído de tanto tempo que você está sem dormir muito e tantas pessoas que você falou e trocou, né? E aí, cara, mas, como eu falei, é um trabalho contínuo, essas pessoas vão ter que continuar nas suas redes, na sua rede de contatos, então, assim, arranje um jeito de continuar em contato com elas, tanto fazendo um follow-up depois da feira, quanto você também frequentando novamente outra edição da Omex para encontrar essas pessoas de novo, um ano depois, com tudo atualizado, etc, etc. Tá? Eu falei aqui sobre o follow-up agora, acho que a última coisa que eu gostaria de falar, porque tem a ver com essa coisa de como se preparar do que levar, mas tão importante quanto essas reuniões que a gente vai fazer é o pós, né? Então, assim, não adianta você fazer e depois esquecer e ficar esperando que alguém te ligue. É muito raro isso acontecer. Então, se prepara para você voltar, todos os contatos que você fizer, registra,
escreve no seu celular, ou escreve no seu caderno, escreve em algum lugar o nome da pessoa, a empresa que ela está, o que ela faz, a época que é o festival, ou que tipo de agência, ou gravador, ou selo para você depois poder entrar em contato com essas pessoas. E a gente esquece. A gente começa a feira achando que não, vou fazer, tá, aí vai um, vai dois, aí você chega lá na quinta, chega na 10ª pessoa que você conheceu, você já não lembra mais direito da primeira, já está confundindo a segunda com a terceira. Então, anota isso muito bem, é muito importante. E depois da feira, não faça contato imediatamente com essas pessoas. Deixa pelo menos 1 semana, 10 dias passarem para essas pessoas, porque essas pessoas vão voltar, vão ter uma cacetada de material para escutar, para ver, etc. Vão precisar descansar, porque elas também vão estar cansadas. Então, eu chuto entre 10 a 14 dias para você começar a fazer um follow-up. E isso é muito importante, tá? Não pode esquecer, porque senão é quase como jogar uma reunião fora, ok? Pessoal, falei bastante aqui sobre essa preparação para o Omics. Ainda vão ter muitas coisas com o Flávio, com a Dani e com o Bourgeois, com o André Bourgeois. Então, fiquem à vontade de me perguntar qualquer coisa que vocês precisam perguntar. Eu tenho mais 10 minutinhos aqui, porque eu estou partindo hoje aí para o Velho Continente, para o Mamá, né? Porque eu vou para o Mamá, ali em Paris, antes da Omics. A Dani está falando que amanhã é com ela. Eu falei Flávio, Dani e Bourgeois, na verdade é o contrário, é Dani, Flávio e Bourgeois. Então, estou por aqui, alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa? Se não, o Nairon também vai falando, vai fazendo o encerramento. Vamos ver como é que é. Alguém tem uma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Ou quer compartilhar alguma experiência que teve também na feira, que foi totalmente ao contrário do que eu falei e tal? Fiquem à vontade, tá bom? É só falar. Pode falar, Dani. O Daniel, no dia que a Christine falou, ela comentou que o pessoal que chegasse antes lá do dia 22, que ela ia fazer um encontro, eu não sei se era para passar a informação de quem estaria lá, ou quem estiver lá vai se encontrar com ela. Tem alguma coisa programada em relação a isso? Olha, isso foi o que ela falou na sexta passada, né? Foi. Eu não estou sabendo dos detalhes, eu vou perguntar para ela, mas se você quer participar, eu não só vou perguntar para ela, como já vou botar você em contato também com ela, tá? Tá bom. Existem várias atividades extra-Womex que são super legais de ir, pessoal, assim. Atividades que começam antes e atividades que acontecem depois da programação oficial. Então, a feira começa oficialmente no dia 22. Mas, assim, no dia 21, com certeza, alguém vai estar organizando um jantar X que tem um tema Y, ou então um encontro Y, etc, etc, etc. Do que a gente souber, a gente passa para vocês, e é bom ficar ligado, assim. Então, avisa quem for chegar um dia antes, ou 2 dias antes, eu vou estar lá a partir do dia 20, eu, o Nairon e a Lívia também. Avisem, né? Pode, inclusive, ser no grupo ali, perguntar, e aí, galera, o que vocês estão fazendo hoje? Porque essas coisas que acontecem antes valem muito a pena, são muito legais, tão legais quanto a feira em si mesmo, assim, sabe? Aí eu não lembro exatamente o que era o encontro que ela falou. Ela falou de a gente jantar ou almoçar, alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente vai trocando no grupo, então. Eu preciso ver exatamente se eu vou conseguir participar, porque vai ser o dia da montagem do stand, né? Então, vou dar uma olhada nisso para você. Pode me cobrar, tá? Aí eu dou um jeito aqui, já coloco você em contato para isso desenrolar direitinho. Tá bom, tranquilo. Valeu. Alguém mais? Estou vendo aqui. Eu acho que não. Adriana Bellic. Adriana. Boa tarde a todos. Dani, boa viagem hoje, que chegue bem, Obrigado. organize bonitinho, como sempre, o nosso stand Brasil. Obrigado. Essa agenda, para organizar com o pessoal da Omics ou outra agenda, seria interessante organizar para todos que estiverem chegando no dia 20 ou 21, tá?
Eu, por exemplo, chego no dia 21. Perfeito. Eu vou fazer o Tá bom? seguinte, eu vou passar um e-mail para todo mundo mesmo. Então, quem chegar no dia 20 e 21 é só falar no e-mail, estou aqui, estou chegando e tal. Ok? Beleza, obrigada. Perfeito, imagina. Beijo, Dani Ribas. Quero te ver lá esse ano, falando. A Dani faz um papel super importante, ela participa das conferências e fala de uma forma muito assertiva sobre a, a música no Brasil e a questão da complexa que somos nós, né? Eu estou indo, dessa vez, a convite por indicação da ABMI, do Lerena, quem eu agradeço, que está aqui, compondo aí a delegação da Funarte. Tá? Acho que é importante a gente ter assim, uma ampliação, mais do que vender show, uma ampliação desse bloco Brasil no mundo, né? Acho que travou, né? Acho que sim, achei que era só para mim, mas acho que não. Fala de novo, Adriana, que falhou aí tua fala. Ampliar o Eu Bloco acho que Brasil. esse ano, na Omix, nós temos que ter em mente, mais do que a questão da venda de show, é entrar em contato com associações, com representantes de festivais e etc., para atuar como um Bloco Brasil num novo reposicionamento na continuidade de um reposicionamento da música do Brasil no mundo. É importante estarem indo as associações como a BMI e BMA, mas com esse foco. Vender show vai ter decorrência na medida em que nós fizermos um posicionamento que é conjunto, com a fala da Dani, fala do Lereno, fala desses rapazes preciosos aí da BMA, e uma fala de cada um de nós, o pessoal da Funarte, que certamente vai estar lá, Eulícia, mas uma fala assim, de reposicionamento mesmo, porque depois vender show é decorrência dessa forma de posicionar forte e presente de uma música que é variada, democrática, que tem muitos ritmos e que contempla um país tão imenso e diverso como o nosso. É isso. Obrigada. Nada. Temos aqui, deixa eu abrir a fila. Acho que o Felipe ou a Dani queriam falar. Ah, sim. Não, eu só ia comentar, de fato, essas feiras, na medida que você vai participando, você vai aumentando o leque de conhecimento das pessoas, a forma de chegar. Muitos de vocês já devem ter ido em feiras aqui no Brasil de outras áreas, ou mesmo de música, mas, em geral, a abordagem é muito importante. Está certo do que você está vendendo e não ficar querendo dizer que eu tenho o melhor, o maior, assim, todo mundo tem o melhor, o maior, e o artista que é bacana, porque está lá acreditando, está vendendo, mas sempre lembrar que a pessoa que está lá no festival, ainda mais comprador, uma coisa que acontece muito em geral, os compradores, tá muita gente vendendo e pouca gente comprando. Isso aí é padrão, porque está tudo muito mais gente oferecendo artistas, projetos, do que festivais e agentes, né? Você tem muitos agentes que representam artistas. Esses são, de fato, os que acabam tendo maior trânsito entre os promotores de festivais, porque são pessoas que já... É como se fossem B2B, assim dizendo. Eles estão lá já representando artistas que já têm uma certa relevância. Então, quando a gente chega com uma empresa, uma agência isolado, tentando vender um artista, obviamente muito mais difícil do que você estar dentro de um portfólio de uma agência que já tem história, que já tem relacionamento com vários festivais, e tem muitas pessoas que estão lá há muitos anos frequentando e já sabem quem que funciona, quem que vai mandar o artista correto para o lugar certo, porque tem todo tipo de venues
Tem pessoas que têm centros culturais, aqui vai ao Omex há 20 anos, e ele tem exatamente aquele lugar. Tem teatros, tem prefeituras, tem todo tipo de perfil. E uma coisa que é interessante é dividir a feira em 2 turnos mesmo. Tem o turno do dia da feira, de fato, que é o chão de fábrica ali, mas agora, para muita gente, rende muito mais à noite, que é quando você está conhecendo as pessoas, vendo shows, batendo papo, aí um te apresenta o outro, que te apresenta. Eu, geralmente, consigo ter muito mais aderência na noite do que de dia, porque já estou junto com uma turma de amigos, que esses amigos acabam apresentando outros, e aí esses outros levam para outros, e acaba que eu volto com muito mais cartão de negócios na parte noturna, por causa dos shows, e sim, é muito mais interessante, as pessoas ficam muito mais relax do que, de fato, naquelas reuniões. Mas isso não é regra, sabe? É de cada um. Então, acho que cada um já vai... Tem muitos que já foram muitas vezes e vão poder ajudar, e acho que vale muito a pena olhar o que os outros estão fazendo, e também olhar nos outros estandes como é que as pessoas estão se apresentando, como é que elas estão tentando vender seus artistas, que no fundo a gente tem uma grande feira, como se fosse uma feira livre mesmo, todo mundo está vendendo mais ou menos as mesmas coisas, e a diferença é muito a ver com a forma que se chega e conversa, porque senão fica muito incisivo, e as pessoas hoje em dia têm um tempo muito curto, e essa abordagem é fundamental. Acho que todo mundo sabe disso no dia a dia e tem isso em mente. Então é só isso mesmo, mas a questão dos turnos, que eu acho que é muito importante. Tem que ter muita saúde, viu? Porque de dia e de noite a gente volta à tarde e os shows começam mais ou menos cedo. Então, Segura. Exatamente. Então quarta-feira, o dia de abertura, geralmente é o dia mais morno, assim dizendo, porque é o dia que geralmente tem uma atração local do país, e geralmente são coisas mais tradicionais. Então é um momento onde as pessoas vão se encontrar, geralmente um grande hall, as pessoas se encontram nesse grande hall, tal de chega aqui, chega ali, mas não costuma ser a noite que rende muito, porque o dia seguinte começa a feira de verdade. Agora, na quinta, sexta e sábado, são os dias que o bicho pega mesmo. E é muito show, tem que se programar mesmo para ver shows, para ver as outras bandas, para você também se situar onde teu artista está perante o resto dos mercados e dos artistas. Então é muito importante ver os shows também e estar disposto a conversar, bater papo, puxar papo é fundamental também, alguém do teu lado, fala, e aí, tudo bem? Não esperar ser apresentado, porque é um tipo de mercado que está todo mundo aberto a conversar. Não precisa ser introduzido assim oficialmente, não. Acho que o grande barato é você se apresentar, mostrar interesse e estar aberto a dialogar. Funciona bastante. Isso aí, só esse alô. Oi, Dani. Agora eu, né? Sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Dani, querido. Tudo Oi. bem? Tudo. Nairon também está aqui. Bom, na verdade, eu ia fazer um anúncio para amanhã, porque a Adri, querida, anunciou aí né, esse mote que nos une aqui, que é o posicionamento brasileiro, né? Então, eu queria anunciar um pouquinho o que eu vou falar amanhã. Além das dicas práticas que todo mundo está compartilhando e tal, e eu tenho algumas que eu acho que ninguém falou ainda, algumas que são... Não vou dar spoiler, amanhã eu conto quais são essas dicas práticas, mas antes das dicas práticas, vou fazer uma introdução de justo por que é importante a gente ir enquanto delegação e o que isso representa enquanto soft power, né? A gente sempre está trabalhando... o mercado musical trabalha com base em compra e venda, mas antes da compra e venda, como a Adri falou, só vai gerar negócio para o Brasil se a gente conseguir convencer os corações e mentes dos não brasileiros de que a gente é o povo mais legal do mundo, né? De que a música brasileira tem um valor por si só, independente de qual seja a atração. E como é que a gente consegue esse resultado? Quando a gente pensa
em como a gente constrói o nosso soft power. Mas soft power é uma palavra que se usa muito, mas que a gente é difícil identificar a origem e usar de maneira estratégica. Então, o que eu vou falar amanhã é um pouco sobre isso. A gente está num excelente momento do soft power brasileiro, também em função do cinema e dos prêmios que a gente ganhou, e a gente tem que aproveitar esse bom momento para vender a cultura brasileira de maneira geral. Então, todos nós aqui da delegação, a gente atua como uma espécie de embaixador do país quando a gente sai do país e representa ele lá fora. Então, é um pouco essa ideia que eu vou trabalhar com vocês um pouco amanhã. Eu já falei um pouco sobre isso no BMS, da BMA há algumas semanas, né? Mas lá era formato palestra. Aqui vai ser um formato mais bate-papo, mais fluido, mas basicamente são os mesmos pontos. E o quão estratégico essa discussão é para a gente ter na ponta da língua, para, inclusive, negociar melhor os nossos shows, o nosso produto, porque não se trata só de vender o show, se trata de vender a marca Brasil, né? Então, como é que a gente embala tudo isso para presente? E aí, logo depois, vou dar umas dicas que já me salvaram e que, né, nesses últimos 10 anos de viagem internacional, tenho aprendido alguns truques, desde como preparar a mala e levar pouca bagagem, até qual é a melhor maneira de você trocar cartão de contato. Tem tudo isso na ponta da língua. E também concordo com Lerena de que, às vezes, à noite, funciona melhor do que de dia. Eu tenho um case para mostrar de um e-mail mandado numa das Womex, lá em Lisboa, às 3 horas da manhã, que até hoje eu uso esse e-mail como exemplo de como a gente fecha negócio em festa. Maravilhoso. Enfim, é isso. É disso que a gente vai falar amanhã, tá bom? Maravilha. Pessoal, eu cheguei no meu limite mesmo aqui, eu tô correndo hoje, cara, vai ser foda, mas obrigado. Isso daqui vai ficar gravado, né, para as pessoas, Nairo? Bom, quer fazer o encerramento aí, Nairo? Ninguém tem mais dúvida, só a última passada, só. Se tiverem, gente, pode compartilhar no grupo lá também, aquele grupão vai ficar aberto, principalmente nos dias da Womex, é muito mais para troca da delegação, agora é só mais informações gerais, e agradecer a todo mundo que está participando aqui também, o Daniel, a Dani, todo mundo que falou, que perguntou. A live vai ficar gravada e eu compartilho com vocês também lá no grupo depois, tá bom? Não esqueçam, por favor, das informações do catálogo, porque ele precisa ser impresso, então isso eu acho que é o mais urgente, assim. Isso aí. Bora. Obrigado, gente, até Aí, amanhã. galera, uma informação importante. Olha, eu tô levando uma velho barreiro e meia dúzia de limão. Por favor, façam o mesmo. É tranquilo levar na mala isso daí, não é muito peso não, mas assim, uma garrafa de cachaça em Tampere, se tiver, vai ser uns 30 euros. Então, e o limão também é absurdamente caro, assim. Pô, sem metanol, né? Como é que vai se fazer para saber agora? Verdade. Cachaça tá nessa também? Tá. A caipirinha que a moça tomou era de cachaça. Ei, que legal. Tá lá, então. Como é Bom, que faz? vou pensar nisso daí. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas, gente, amanhã é imperdível. Comprar lá, talvez mesmo. Viu? Vou pensar nisso, mas o limão vale, viu, pessoal? A gente vai dar um jeito, nem que a gente compra uma vodka lá mesmo. Tá bom. Mas bem lembrado, Dani. Pô, essencial, na Né? verdade, né? Porque Não adianta a gente